Saudações pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos proceder com a resolução da última atividade. A atividade era sobre conjuntos, noções de conjuntos. Primeira questão pedia, indique se cada um dos elementos, aí nós temos aí o -4, o 1, o 3 e 0,25. Pertence ou não pertence a cada um destes conjuntos. O primeiro conjunto dizia que era o conjunto A, em que x, tal que x é o número inteiro. Ou seja, desses números que tem aí em cima, quais deles são inteiros? Quem são os números inteiros? Para relembrar, os números inteiros são aqueles que dão ideia de quantidade, digamos, fechada. Sem vírgula ou sem fração. Vamos lá. O -4 é inteiro? É, né? O 1 é inteiro? Também é. O 3 é um número inteiro? Também é. O 0,25 não é um número inteiro, né? Ele está fracionado, ele está dividido em partes, entendeu? Então eu digo que eu abro aqui, coloco A, o conjunto A, e abro o parênteses para botar os números que foram. Foram o -4, o 1 e o 3. E na letra B está dizendo que x é menor que 1. Quais desses números aí é menor que 1? Só o -4, né? Todos os outros são maiores que 1. Aliás, o 0,25 também é menor do que 1. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ter que acrescentar. Correto seria... Botei aqui o 3, voltar. Vou tentar botar aqui. Correto seria, pessoal, o 0,25 e o 3, viu? Só consertando aqui, o 0,25 e o 3. Como eu não havia colocado o 0,25, a gente na pressa da aula às vezes esquece de observar direito, viu? Mas está feita a observação aí, o 0,25 ele é menor do que o 1, né? Agora vamos aqui para o 2. Considerando que o conjunto F, X pertence a X, é estado do Sudeste brasileiro, e o conjunto G, X pertence a X, é capital de um país sul-americano, quais das sentenças seguintes são verdadeiras? Primeiro, pessoal, eu tenho que saber quem é os estados que faz parte do Sudeste brasileiro, né, para o conjunto F. E depois eu tenho que saber quem são as capitais dos países da América do Sul, para mim saber quem é o conjunto G. Então vamos identificar logo. Primeiro o conjunto F. Conjunto F, né, os estados... Claro que não é obrigado vocês saberem tudo isso aqui, mas vocês poderiam fazer uma pesquisa, né? Quem são os estados da região Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Quais são as capitais dos países sul-americanos? Aí nós temos aí o conjunto G formado por Buenos Aires, capital da Argentina, né? La Paz, da Bolívia, Brasília, do Brasil, Santiago, Chile, Bogotá, na Colômbia, Quito, no Equador, Assunção, no Paraguai, Lima, no Peru, Montevidéu, no Uruguai, Caracas, na Venezuela, Paramaribo, no Suriname, Cayena, na Guiana Francesa, e Georgetown, na Guiana Inglesa. Então eu já sei quais são esses conjuntos aqui, né? O conjunto F e o conjunto G. Vamos lá. Na letra A está dizendo que Rio de Janeiro pertence ao conjunto F. De acordo com o que a gente colocou aí, né? Onde tem o R e o J aí. Então isso aqui é uma verdade, não é isso? Verdade. Na letra B está dizendo que o México pertence a G. Nós olhamos aqui no conjunto G, não tem México. Então isso aqui é falso. Na letra C está dizendo que Lima não pertence a G. Vamos ver se no G tem Lima. Tem sim, né? Então é falso, porque ele pertence. Letra D está dizendo que Montevidéu pertence a G. Tem aí, né? Montevidéu, a capital do Uruguai. Então é verdade.
Letra E está dizendo que o Espírito Santo não pertence a F, e lá em cima tem lá, né, o Espírito Santo, o E e o S. Então é falso também, porque ele pertence. E F está dizendo que São Paulo pertence a F, ou seja, o estado de São Paulo está no conjunto F, está lá, né? Então é verdade também. 3. Sendo o conjunto M formado por os elementos 0, 3 e 5, classifica as sentenças seguintes em verdadeiras ou falsas. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender na relação de pertinência. Aqui a gente está trabalhando com pertinência ou com inclusão, né? Primeiro, os elementos, eles pertencem ao conjunto, eles só pertencem, cada elemento. Agora, a relação de inclusão é dada de conjunto para conjunto. Lembrando que o símbolo pertence relaciona o elemento ao conjunto, enquanto o símbolo está contido, estabelece uma relação entre os conjuntos. Então, para a gente entender melhor, né? Vamos lá. O elemento 5 pertence ao grupo M? Como é uma relação de pertinência, né? Ele não pertence ao conjunto, então é verdade. 3. O 3 está contido no M? Se nós observarmos aqui, pessoal, o 3 é um elemento. Um elemento não pode estar contido. Se esse 3 estivesse dentro de parênteses, ou dentro das chaves, indicava que ele é um conjunto. Aí ele estaria contido, porque a relação entre os conjuntos é essa, né? Nesse caso, o 3 é um elemento. Ele não pode estar contido, ele só pode pertencer. Então é falso. A letra C está dizendo que o conjunto vazio pertence a M. Ao olhar o conjunto M lá, nós não observamos esse símbolo aí, né? Então é falso. É uma relação de pertinência. A relação de pertinência tem que estar lá dentro. Se não tiver, igual está aqui fora, pois é falso. Agora o conjunto é diferente. Letra D está dizendo que o 0 pertence a M. E pertence, né? O 0 não está lá dentro do M. A relação de pertinência é verdadeira. Agora veja só a diferença, pessoal. Ele está dizendo bem aqui na letra E que o conjunto vazio está contido no conjunto M. Ele está contido. Isso é verdade, porque o conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos. Ele não pertence, ele está contido. A questão de estar contido pode. É diferente da letra C aí, ó, que a gente viu quando disse que ele pertencia. E ele não pertence, é falso, né? Agora, quando eu digo que ele está contido, aí eu digo que é verdade, porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos e não é necessário ele aparecer. Está dizendo que 0 é igual a conjunto vazio. Não, o 0 é um elemento, né? Conjunto vazio é outra coisa, é um conjunto, não tem nem nada a ver um com a outro. Então é falso. Está dizendo que 0 pertence ao conjunto vazio. É falso, porque se tiver um 0 não é um conjunto vazio, é um conjunto unitário, né? E na H está dizendo que 0 está contido no M. Lembre, pessoal, o 0 tem lá no M, mas não é contido, ele pertence ao M. Para ele estar contido lá, ele precisa ser um conjunto. E para ele ser um conjunto, esse 0 teria que estar entre chaves. Então é falso. 4. Sendo A igual a 1 e 2, B igual a 2 e 3, C 1, 3 e 4 e D 1, 2, 3 e 4, classifiquem verdadeiras ou falsas as sentenças abaixo. Vamos lá. Aqui, pessoal, uma relação de conjunto para conjunto, né? Não tem mais nada a ver daquela relação de pertinência de elemento. A relação aqui é de conjunto para conjunto. Na letra A está dizendo que o conjunto B está contido no conjunto D. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os elementos de B têm que estar dentro do elemento D, dentro do conjunto D. Quem são os elementos do conjunto B? São 2 e 3, né? Vamos ver se eles têm lá no D. Tem também o 2 e o 3, não tem? Então, nesse caso, é verdade. Letra B está dizendo que o conjunto A está contido no conjunto B. Ou seja, que todos os elementos de A também tem no conjunto B. No elemento A tem 1 e 2, né? No elemento B tem 2 e 3. Não tem o 1 que tem no A. Então é falso. Essas ligações ficam só atrapalhando. Ele está gravando as aulas. Então essa informação é falsa, né? Na letra C diz que A não está contido em C, ou seja, que os elementos de A não estão todos dentro de C. Quando está cortado assim, está dizendo que não está contido. A tem 1 e 2, C tem 1, 3 e 4. Né? Não tem o 2 que tem no A. Nesse caso, a
a afirmação é verdadeira, porque está dizendo que ele não está contido, né? Letra D, pessoal, olha que o símbolo inverteu. Eu não digo mais que o D está contido, estou dizendo que o D contém. Estou dizendo que o conjunto D contém o conjunto A. D é 1, 2, 3 e 4, né? E o A é 1 e 2. Não é verdade? O 1 e o 2 do A não está lá dentro do D? Então essa afirmação é verdadeira. Letra E está dizendo que C não contém B. Ou seja, os elementos de B não estão dentro de C. O C não contém todos os elementos de B. O C é 1, 3 e 4 e o B é 2 e 3, né? Falta o 2. Então essa afirmação também é verdadeira. E na letra F está dizendo que o conjunto C é igual ao conjunto D. E são diferentes, né? Porque no conjunto D tem um elemento que não tem no conjunto C, que é o número 2. Então, essa é falsa. 5. Dados os conjuntos A, que é igual a A, B e C, em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? Aqui tem relação de pertinência, que é quando o elemento está dentro, e tem relação de conjunto, que é quando o conjunto inteiro está dentro do outro conjunto. O que é que está dizendo aqui na letra A? Que o elemento C, por que eu sei que é um elemento? Porque ele está em letra minúscula, né? Que o elemento C não pertence a A. Lá dentro do conjunto A, lá em cima, não tem um C? Está dizendo que não pertence, então aqui é falso, né? Aqui está pedindo só para marcar, então a A não marca. A C já apareceu que é verdade, né? A letra B está dizendo que o conjunto C, tá vendo como o C está dentro de parênteses? Aí está dizendo que é um subconjunto, né? Que subconjunto pertence a A. É falsa, pessoal, porque a relação de conjunto não é de pertinência, é de inclusão, não é isso? Se tivesse um símbolo bem aí de estar contido, era verdade, mas o símbolo é de pertence, por isso que é falso. Para ser verdade, não poderia aparecer essas chavezinhas no C, só o C. Se aparece só o C sozinho, sem as chaves, era verdade, porque aí era o elemento que estava lá dentro. Dessa forma aí é um subconjunto. E a letra C diz que o subconjunto AC está contido em A. E não tem o A e o C lá dentro, e não está entre parênteses aqui, então essa aqui eu posso marcar, como vocês já tinham visto, né? Letra D, está dizendo que o subconjunto AB pertence a A. Novamente aqui é falso, porque A e B está dentro de chaves, está dizendo que é um subconjunto. Se estivessem as chaves, fosse só os elementos A e B, aí era verdade, porque está numa relação de pertinência. Mas como está um subconjunto, para ser verdade, teria que ter, no caso aí, no lugar do sinal de pertence, o sinal de está contido. Caso não é, né? Letra E diz que o subconjunto B está contido em A. E como ele está em parênteses, é verdade, né? Letra F está dizendo que o subconjunto ABC está contido em A. Tá? O A e o B e o C não está contido? Também é verdade. Eram essas, pessoal, as questões. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, até a próxima aula.